Sabe aquela história de Adão e Eva? A gente acha que conhece de cor e salteado, não é mesmo? O jardim, a serpente, a fruta proibida. Mas e se tudo isso for muito mais do que parece na superfície? E se, na verdade, for um tipo de código? Uma mensagem super complexa, escrita por uma galera muito específica, num tempo bem distante do nosso. É justamente essa a nossa missão aqui. O que será que se esconde por trás desses símbolos tão famosos? Vamos juntos tentar decifrar essa mensagem e descobrir o que ela realmente queria dizer. Ok, para começar, a primeira chave para entender tudo isso é esquecer um pouco a leitura literal. Para sacar Gênesis 3 de verdade, a gente precisa meio que viajar no tempo, sabe? Tentar enxergar o mundo com os olhos de alguém que vivia lá no Antigo Oriente Próximo. E aqui está uma informação crucial. A versão final dessa história, a que chegou até nós, foi consolidada lá no período do exílio da Babilônia. Claro, ela usa tradições muito mais antigas, que vinham sendo contadas há séculos. Mas o texto foi editado e finalizado durante um dos momentos mais traumáticos da história daquele povo. E isso muda tudo. Beleza, então vamos para a nossa primeira pista nessa investigação. Onde ficava esse tal de Éden? Se a gente olhar o mapa do mundo real, para onde essa história aponta? O próprio texto dá a dica. Ele menciona dois rios que todo mundo naquela época conhecia muito bem, o Tigre e o Eufrates. Não tem mistério aí. E só com essa informação, a gente já ancora a história num lugar concreto. A Mesopotâmia, o chamado Crescente Fértil. E olha, para um povo que vivia cercado de deserto, um jardim verdinho e bem irrigado, não era só um lugar bonito. Era um símbolo fortíssimo de ordem, de bênção divina, de vida em meio ao caos. E aqui a coisa fica muito, mas muito interessante. A nossa palavra paraíso, de onde ela vem? Pois é, ela vem do persa parieidas-a. E o que isso significava? Basicamente, um jardim real, cercado por muros, um oásis de ordem e fartura que os reis mandavam construir. Então, quem ouvia essa história não pensava num lugar mágico, flutuando por aí. A imagem que vinha na cabeça era de um lugar de proteção e provisão, bem parecido com os jardins dos palácios que eles viam na Babilônia e na Pérsia. Agora a nossa segunda pista. O autor de Gênesis não escreveu essa história numa bolha. Pelo contrário, ele estava dialogando e até meio que brigando com as grandes histórias e mitos dos povos vizinhos. Pega o exemplo da serpente. Em muitas culturas ali da região, a serpente era um baita símbolo positivo. Representava a cura, fertilidade, vida eterna. Mas em Gênesis, o autor vira o jogo. A serpente é só uma criatura, astuta, claro, mas totalmente subordinada ao Criador. É como se o texto estivesse dizendo, olha, os nossos vizinhos podem até adorar esse bicho, mas para nós a conversa é outra. E a mesma lógica vale para a árvore da vida. Esse era um tema super comum nas mitologias da época, sempre ligado à imortalidade dos deuses. Em Gênesis, a árvore está lá, mas o acesso a ela é proibido. Por quê? Para deixar uma coisa bem clara. Existe uma diferença fundamental entre o Criador, que é eterno, e as criaturas, que são finitas. Ponto final. E o tal conhecimento do bem e do mal. Isso aqui é genial. Não é sobre aprender o que é certo e errado, como se fosse uma aula de ética. No hebraico, essa é uma figura de linguagem chamada merismo. Você pega dois opostos, bem e mal, para significar a totalidade, tudo. Então, o desejo ali não era por conhecimento, era por autonomia total. Era querer ser o próprio juiz da realidade, no lugar de Deus. Nossa terceira pista mostra como a história era, na verdade, um grande espelho da vida real daquela galera. As famosas maldições não eram punições tiradas do nada. Elas eram, na verdade, explicações profundas para as durezas do dia a dia. Pensa bem, para um povo de agricultores que ralava de sol a sol, a ideia de uma terra que agora produz cardos e espinhos era a explicação perfeita para o suor e a dificuldade do trabalho. E a questão do domínio entre homem e mulher? O texto está descrevendo a sociedade patriarcal da época, mas ele não diz que isso era o plano original. Ele apresenta isso como uma consequência triste da ruptura com a ordem divina. Certo, a gente já juntou as pistas. O mapa do lugar, a conversa com os mitos vizinhos e o espelho da vida real. Agora a hora da verdade. Vamos juntar tudo isso e finalmente decifrar a grande mensagem por trás dessa história milenar. Vamos resumir o que a gente viu. O jardim era um símbolo de ordem divina. A serpente, uma cutucada nos cultos de fertilidade dos outros povos. As peles de animais,
Uma forma de explicar a origem das roupas, o fim daquela inocência total. Mas o ponto principal, o mais forte de todos, é o exílio do Éden. E aqui a gente chega no coração da coisa toda. A história de um casal sendo expulso de seu lar perfeito, isso não era só uma historinha. Isso ecoava de uma forma brutal na alma do povo hebreu que estava vivendo, na pele, um exílio terrível na Babilônia, longe de sua terra. A tragédia pessoal de Adão e Eva era o espelho da tragédia nacional deles. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. De todos esses contextos que a gente explorou, o geográfico, que nos conecta com o mundo real, o mitológico, que mostra o diálogo com outras culturas, ou o social, que reflete a vida cotidiana, qual deles mais muda o jeito como a gente enxerga essa história tão famosa? A resposta talvez diga tanto sobre a história quanto sobre nós mesmos.